E já de volta com o nosso programa, o seu programa, eu digo o seu porque aqui você manda, aqui você tem voz, aqui você tem vez, o nosso programa Vida e Saúde. E hoje falando de uma realidade muito interessante, né? Um cuidado que a gente tem que ter com esse grande filtro que Deus nos deu, que são esses nossos 2 rins, né? E por isso que estamos aqui recebendo uma das maiores autoridades do tema, o Dr. Rafael Mamprim Estopilha, médico urologista, que está respondendo todas as nossas perguntas. Doutor, tem pergunta aqui chegando de todo canto desse planeta, doutor. Meu Deus do céu. O João Antônio Correia, isso, né? De Irati, no Paraná. Obrigado, seu João Antônio. Foi constatado um problema nos rins e logo depois foi extraído. Se sente bem, trabalha normal, mas tem que ter algum cuidado tendo um só rim. Ou seja, aquela pessoa que tirou um rim, doutor, tem só um, né? É um cuidado redobrado ou pode, de repente, esquecer que o rim está lá trabalhando e ter uma vida normal? João Antônio. É uma pergunta também muito importante do João, que viver com um rim só dá para se viver praticamente normal, diria até que normalmente, mas o cuidado tem que ser maior. Esse rim que ficou lá sozinho, ele vai ter o trabalho dele e do outro. Habitualmente, o rim que fica sozinho, ele aumenta de tamanho. Okay. Ele fica vicariante, aumenta normal. de tamanho. Normal. Então, a gente pode dar essas recomendações de maior cuidado de um rim só, seja para um paciente que precisou retirar, seja para um outro que doou ou que tem algum problema. Com um só de funcionamento, todos os cuidados que dissemos até agora, com a pressão, com os alimentos, com o diabetes, precisa ser muito mais rigoroso. Porque se ele tiver algum problema com aquele, os problemas serão muito intensos. Okay. Aí sim, também a hemodiálise e tudo mais. Doutor, vamos fazer uma pergunta aqui do Horácio da Silva de Ilhéus, na Bahia. Obrigado, Horácio. Logo em seguida vem o povo pergunta, viu? O Horácio pergunta assim, por que tem pedra no rim constantemente? Aquelas pessoas assim, trataram, desapareceu, voltou, teve pedra de novo. Isso é uma rotina? Volta sempre esse problema, doutor? Como é que é? O nosso amigo Horácio. Infelizmente sim, Horácio, isso é uma constante. O cálculo renal, a pedrinha aparece porque no rim há um defeito na filtração. Basicamente, o rim é um grande filtro e, portanto, é uma serpentina. O rim recebe a circulação sanguínea 24 horas no dia. E essa circulação se transforma no filtrado, que é a urina. Se nós contabilizássemos, a gente produziria ao redor de 200 litros de urina por dia. Okay. Obviamente, a gente não elimina tudo isso. A gente elimina aproximadamente 1% disso. 1.800, Okay. 2.000 ml, 2 litros aproximadamente. Okay. O resto, os outros 99% daquele filtrado é recaptado do rim de volta. Então, sais minerais importantes e tudo vai sendo colocado de volta, que é importante. Num determinado ponto em que o rim traria o cálcio de volta, a quantidade de cálcio de volta para a circulação, há ali um pequeno defeito em que ele começa a eliminar o cálcio na urina. Okay. E isso forma aqueles cristais que comentamos nos blocos anteriores, de oxalato de cálcio, portanto, formarão pedra. Infelizmente, esse pequeno problema que há no rim de não conseguir trabalhar com essa questão do cálcio é um problema que a pessoa tem, nasceu com aquilo e levará para o resto da vida. Outros entes na família também têm. É uma doença que tem um defeito familiar. Okay. Por isso que, habitualmente, quem tem pedra no rim tem um primo, tem um tio, tem a irmã e tudo mais. Então, faz o tratamento, retira o cálculo e tudo mais, mas aquela perspectiva, aquela facilidade de formar cálculo de novo tem. Okay. Então, tem que cuidar mais. Tomar muito líquido, especialmente muita água, para jogar esses cristalzinhos, essa areinha fora. Tem que diluir. Diluir, elimina isso. Okay. Portanto, demora muito tempo para formar cálculo, ou cálculo pequeno. E existem algumas substâncias muito boas e muito favoráveis para isso. Principalmente o ácido cítrico. O ácido cítrico tem no suco cítrico. Deles laranja, todos, limão, etc. Isso. Deles todos, o limão tem aproximadamente 40 vezes mais ácido cítrico do que a laranja. Então, a gente orienta que o tratamento para quem tem cálculo constantemente, o remédio é água e limão. Ok.
Ah, não é tomar. Sim. Doutor, a gente foi às ruas de novo, o povo está interessado. O povo pergunta. Oi, meu nome é Camila. Queria saber como as pedras nos rins podem ser detectadas. Muito bem. Além da dor, doutor, assim, como é que as pedras nos rins podem ser detectadas? Os rins são órgãos de difícil exame clínico, físico, palpação, como a gente consegue examinar outros órgãos, porque eles estão bem lá dentro, na parte posterior, nas costas, protegido por uma gordura, então é muito difícil da gente examinar. Portanto, a gente tem que recorrer a exames complementares, especialmente exames de imagem, habitualmente raio-x, radiografia do abdômen e também a ultrassonografia. O exame de ultrassom é um exame muito difundido, relativamente de baixo custo. Muitos locais, até com pouco recurso, às vezes tem ultrassom para ser disponibilizado, que é aquele exame que passa para ver os órgãos internos. Então, esses exames habitualmente são os que a gente disponibiliza para detecção do cálculo. Depois, se a gente precisar de alguma coisa mais específica, com maior complexidade, a gente pode utilizar outros exames, como tomografia computadorizada, por exemplo. Mas, como nós estamos falando para o Brasil inteiro, existem localidades com mais recurso e com menos recurso, a simples radiografia e, se possível, a utilização do ultrassom faz a detecção dos cálculos renais. Ô, doutor, assim, é uma pergunta que indiretamente está relacionada aos rins. Assim. A gente sabe que a urina é o processo final, é a extração, é o processo de filtração das impurezas, enfim, que o corpo já está dizendo assim, joga fora, joga fora. Eu já vi algumas reportagens de algumas correntes, enfim, de pessoas que tomam a própria urina, né? Está jogando o quê? Mais veneno para dentro, doutor? Urinoterapia, chamada. Né? Eu não diria que mais veneno, mas algumas impurezas que o organismo já disse para você que não serve para eliminar. Ele. Sim. Salvo situações muito extremas, por exemplo, gente que não tem o acesso nenhum à água. Recentemente teve um navio que naufragou, um rapaz ficou preso embaixo do navio naufragado com um pouco de oxigênio e ele tomou um pouco da urina, porque não tinha outro jeito. Líquido. Astronauta, se há algum problema. São situações extremas. Não vai te causar um mal subitamente, mas não é adequado esta ingestão de uma substância que já foi eliminada. Mas vamos às ruas, visitar as ruas e vamos ver as curiosidades do nosso santo povo de Deus. Meu nome é Danilo, gostaria de saber se o cálculo renal é mais comum nos homens do que nas mulheres. Muito bem, doutor. Existe diferença ou não? Existe diferença. É uma pequena diferença, mas é uma diferença estatística, porque basicamente a gente conta quantas pessoas tem, de uma maneira geral, mas tem um pouquinho mais em homens, sim. Nos homens? É pouco, mas tem essa pequena diferença. Doutor, aqui a Josina Barros da Silva, de Agrestina, Pernambuco. Obrigado, Josina. Ela assiste sempre o programa todos os dias, ela gosta muito do Vida e Saúde. Ela pergunta, o que é dilatação do rim e quais as consequências? Ela fala que tem pressão alta, há 27 anos tomando remédio para pressão, sinto muita dor no rim. Tem a ver com os remédios que tomam? Então, dilatação do rim e remédio, pressão alta e consequência, relacionamento no rim. A Josina, doutor. Josina, provavelmente os seus remédios não são a causa da dilatação. A dilatação é um processo em que os canais de escoamento da urina se dilatam, basicamente porque a urina não tem uma eliminação favorável. Essa dilatação pode ser por um cálculo, por uma pedra, lá entupindo o canal e a urina não sendo escoada, ou algo externo ao canal, outros órgãos, por exemplo, que comprimem, que apertam esse canal e há uma dilatação. Então, digamos que a dilatação nada mais é do que um processo de não escoamento adequado da urina. O rim dilata e pode agudamente causar dor e tardiamente, se não tratado,
o rim pode ter um problema de não mau funcionamento. Doutor, aqui é o nosso amigo Aleixo Valente. Obrigado, Aleixo. Deus abençoe. Aqui participando sempre do Vídeo de Saúde. Ele que é de Valinhos. Obrigado, Aleixo. Olá, Frei. Parabéns pelo programa Vídeo de Saúde. Sempre assisto, sempre trazendo grandes temas, grandes doutores, grandes especialistas, tirando nossas dúvidas da população, já que nós não temos muito acesso ao sistema de saúde. Graças a Deus existe o Vídeo de Saúde aqui. Quero deixar meu grande abraço ao Frei e ao grande doutor Rafael. Saudades de vocês. Assim, nosso amigo Aleixo Valente, parabenizando aqui o nosso programa. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Nosso amigo Aleixo. O Antônio César Fontolan, de Campinas. Obrigado, Antônio César. O que é sobre pedra arenosa, doutor? Na verdade, é um cálculo também, uma pedra também, que se desfaz com uma relativa facilidade. Existem alguns pacientes que os cálculos não são muito duros, por uma constituição química, em que pode, em situações muito especiais, serem dissolvidas sozinha. Então, é um cálculo arenoso, porque o paciente começa a eliminar uma substância que é a areinha na urina, muito constante. Então, chamamos que o cálculo é arenoso. Esse é o Vídeo de Saúde, sempre respondendo e trazendo tantas perguntas. Eu estou aqui embaralhado de tantas perguntas que estão chegando. Graças a Deus, esse é o Vídeo de Saúde, quer fazer essa diferença. Dá tempo ainda de responder a pergunta da nossa amiga Mônica Moreno. Olá, Frei, obrigado pela participação, viu, Mônica? Ela tem 34 anos e pesa 47 quilos. Meu raio-x, urografia venosa, com resultado foi litíase renal à direita moderada, ectasia pielocalicial à direita, defeito de Jupe. Evidencia cálculos de até 1,1 centímetros no seio renal e um MOV de 1,1 centímetro na pelve. Gostaria de saber o que é isso, né? Pergunta a nossa amiga Mônica Moreno, doutora. A Mônica comenta algo que lhe aflige, que são várias coisas no rim. O ponto principal que ela relata é a tal da JUP. JUP é chamada junção ureteropiélica. Esse nome complicado médico nada mais é do que a saída do canal principal do rim já se afinando para chegar na bexiga. Neste ponto de afinamento, algumas pessoas nascem com um defeito ali, e esse defeito é chamado anomalia de Jupe, foi o que ela comentou. Este defeito faz com que, muito próximo da saída do rim, a urina já não seja escoada normalmente. Portanto, há uma dilatação deste ponto, de todos os cálices que são os canais internos. E a não saída adequada da urina, o não escoamento, forma ali, entre aspas, uma urina parada. E essa urina parada forma cálculo com grande facilidade. Ela comentou 2 cálculos grandes, com mais de 1 centímetro de tamanho. Por isso, até estranhei, será que ela escreveu errado? Não é... Não, é 1 centímetro mesmo. O ideal é que ela procure um urologista, faça um tratamento desse defeito da saída do canal, que habitualmente é um tratamento cirúrgico, fazer uma plástica nessa saída, para que a urina seja escoada, retire-se os cálculos e ela não sofra mais desse problema de dilatação nos canais internos e de formação constante do cálculo. Gente, eu vou ter que chamar um intervalo, está ficando muito bom, muitas perguntas, muitos e-mails, mas ainda nós temos aquelas dicas para você, então não sai daí, é o último bloco que está chegando, aquelas dicas para você anotar e firmar aí sobre o tema dos rins. O Vídeo de Saúde é seu, ele volta já só para você. Se o paciente ele já apresenta uma história de cálculo renal, ele já sabidamente que a sua família apresenta essa história, a recomendação é sempre que procure o médico, faça um acompanhamento médico regular, porque é muito mais fácil o tratamento enquanto o cálculo está no rim do que quando esperar até chegar no canal. Então, tenha uma boa alimentação, bastante líquido e prevenção médica é sempre aconselhável.